Olá, este é o programa Ecologia e Meio Ambiente, uma produção do Fórum da Agenda 21 de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara e a Câmara de Vereadores. Este é um programa que existe já desde 2013 e discutimos a pauta ambiental, as questões socioambientais, a interação do homem com a natureza e vice-versa. Então você pode estar contribuindo através do e-mail agenda21passofundo@gmail.com, sugerindo pautas e temas importantes a serem tratados aqui. E hoje nós temos a oportunidade de dialogar sobre inovação, tecnologia e sustentabilidade ambiental. Uma pauta importante porque ela está dentro do escopo de diálogo que a ONU vem propondo para todos os países, discutirmos o tema das mudanças climáticas, pensarmos no desenvolvimento que ele seja cada vez mais sustentável, alterando o nosso modus e a maneira como nós estamos produzindo, não só conhecimento, produzindo informações, materiais, e que ele seja realmente de forma sustentável, atendendo realmente estes princípios. E lembrando que neste mês de junho estamos comemorando, o Dia Mundial do Meio Ambiente, então, como sempre, abordamos temas relevantes, focados naquilo que a ONU também tem proposto para a implementação do ODS, ou os ODS, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E para nos ajudar a discutir, a compreender esse tema da inovação, da tecnologia, numa perspectiva ambiental, de sustentabilidade, nós convidamos a Ana Cristina Curia, ela que tem mais de 25 anos de experiência em sustentabilidade, ela tem engajamento com stakeholders, buscando uma geração de valor compartilhado em ajuda, articulações sistêmicas orientadas para a promoção da economia de baixo carbono. Então, ela tem também trabalhado na Comissão de Sustentabilidade, no Comitê de Sustentabilidade, colaborando aí principalmente com a ideia do ESG, o que nós chamamos da governança ambiental no setor empresarial. E a Ana Curia, ela também é da BH. Então, queria agradecer a tua presença. Eu que agradeço, quero saudar a todos os telespectadores e agradecer a oportunidade de estar nesse programa tão querido, que traz sempre informações muito importantes na área de sustentabilidade. Não é a primeira vez que a gente é convidado e está aqui com muito prazer para poder falar de um tema que para nós é muito importante, tanto a parte de inovação quanto sustentabilidade. Muito bem, e também está conosco a Bárbara Fritzen, que é engenheira ambiental de segurança de trabalho, especialista em engenharia de produção, mestre e doutora em engenharia, e também atuou como gestora de inovação e tecnologia do programa Inova RS da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. E, para nossa sorte, agora convidada para ser a secretária de inovação da Prefeitura de Passo Fundo. Bem-vinda, secretária. Muito obrigada. Olá, pessoal. Olá, comunidade. Gostaria de agradecer o convite já de antemão e para que a gente possa discutir um pouco dessas duas temáticas que são tão relevantes, Tanto a sustentabilidade quanto a inovação. Agradeço o convite em nome da Prefeitura e em nome também do prefeito Pedro Almeida. Muito bem. A pauta ambiental, de fato, nessas últimas décadas, nós pensarmos de Estocolmo para cá, estamos falando de 50 anos, de estar pautando de forma global os países num cenário mais amplo, discutindo qual é o modelo adequado de desenvolvimento que não venha exaurir somente os recursos e como é que a gente pode avançar para que a gente garanta de fato aquilo que está no conceito da sustentabilidade, conciliando padrões econômicos, usando aí tecnologia mais avançada, a questão ambiental propriamente, todos os recursos naturais que prestam um serviço essencial para cada um de nós, são serviços ambientais gratuitos que a natureza coloca diante de nós,
mas também os aspectos social, né? O que também impacta aspecto da pobreza e por diante. Por isso eu gosto muito da ideia desse tripé da sustentabilidade, porque nos possibilita entender que não são incompatíveis e nem antagônicas, muito pelo contrário, devem andar de forma alinhada. E a gente percebe que o setor empresarial, a gestão pública, os gestores públicos estão com esse olhar já de algum tempo e isso tem realmente avançado. Então, é crescente, a gente percebe o número de empresas, corporações atentas à evolução, não só da ciência, do comportamento, né, dos anseios da sociedade, entendendo que a preservação do meio ambiente, ela é significativa e importante para o que a gente chama de sustentabilidade, para a manutenção, inclusive, da empresa, né, da sociedade de um modo geral. Então, neste sentido, eu queria, começando aqui com a secretária, poderíamos pensar qual a importância de a gente ter estes documentos da ONU chamando a atenção da população de um modo geral para os países, da gente pensar nesse novo padrão de sustentabilidade, lembrando que todos nós estamos, não vou dizer sobre checkmate, mas em xeque sobre o tema das mudanças climáticas, que tem impactado sim a nossa vida de um modo geral. Está aí agora um tornado recentemente agora na nossa cidade, né, na semana passada, estamos sofrendo este impacto, e não só aqui, quando nós olhamos a Europa, né, vários países têm sofrido também com isto. E de que maneira esta mobilização internacional, global e local pode contribuir para que a gente tenha cidades cada vez mais sustentáveis, secretária? Muito bem, eu acho que a Agenda 2030, ela tem essa premissa de não deixar ninguém para trás, né, e do global tornar local. Eu acho que os municípios, então, são grandes protagonistas nesse cenário do desenvolvimento sustentável, né? É aqui que as coisas acontecem, é nas cidades que as coisas acontecem, é nos municípios que tudo isso, que toda essa necessidade de mudança acontece. Então, a Agenda 2030, e especialmente a ONU, ela tem um olhar como a inovação como um vetor para a transformação, para a gente encontrar soluções para esses desafios, tanto climáticos, quanto ambientais, quanto sociais, e também de desigualdade econômica que a gente vem enfrentando. Então, as cidades são grandes laboratórios em que a gente encontra desafios e que a gente precisa também buscar soluções e, além disso, gerar oportunidades. Isso é inovação, né? Quando a gente encontra soluções para desafios, gerando novas oportunidades. Então, tem uma conexão muito grande e é nas cidades que isso acontece, é nos municípios que isso acontece. Isso. Então, esse é um grande desafio, né? Olhando assim para a BIEIT, quando a gente pauta o tema das mudanças climáticas, é difícil não falar da transição energética, e a gente sabe que essa é uma plataforma de vocês, né? Então, esse tem sido um grande desafio, não só para a BIEIT, mas para as empresas do mundo de um modo geral. Sim, é um grande desafio e nós, como BIEIT, estamos muito atentos a tudo isso, querendo trabalhar fortemente para as pessoas, contribuir para as pessoas e para os negócios e para o planeta. E que não seja simplesmente uma agenda, mas que realmente seja uma forma, uma diferença de modelo mental, que é repensar, que é circularidade. Hoje a empresa vive a transição energética. A gente hoje é uma empresa, hoje completando 18 anos, até então, até abril como BS Bios, agora como BIEIT, onde a gente, nessa caminhada, passando de um produtor de biodiesel nacional para energias renováveis global. E qual é a nossa contribuição, efetivamente, para que a gente hoje está trabalhando com diferentes formas de energia, hoje como líder de biodiesel, agora para o próximo ano, etanol, a gente já está olhando hidrogênio verde, agora no futuro muito próximo, com a produção do HVO e o SPK, que é o diesel verde da aviação. O que isso para os telespectadores entenderem um pouco mais? O que isso representa?
Quando a gente utiliza um biodiesel feito, por exemplo, de óleo de cozinha, não sei se você sabe, mas é possível fazer o biodiesel de óleo de cozinha, a gente tem 80% menos emissão quando a gente utiliza um diesel que vem de petróleo. A mesma coisa o SPK, que é o diesel, um querosene da aviação, ele tem em torno de 82% menos emissões do que o que é hoje utilizado na aviação convencional. Então é dessa forma que a gente está trabalhando, e está trabalhando tanto com o desenvolvimento de produtos diferenciados, como também na nossa cultura, que isso é muito importante, trabalhar a questão da inovação dentro da cultura, com uma estratégia específica em relação a isso, com os nossos colaboradores, e hoje nós temos uma governança específica para isso, como também toda uma parte com os stakeholders. Pois é, olha que grande desafio a gente tem. Eu fico impressionado ouvindo, e é bom que a gente tenha uma empresa. Eu, como morador em Passo Fundo, me sinto encantado de poder, a gente que trabalha com essa pauta ambiental, saber que tem uma empresa que tem já no seu DNA, eu gosto de usar muito essa expressão, porque é a razão de ser da instituição, ela já opta por uma energia renovável, uma energia alternativa, que ela agrida menos o meio ambiente, que contribua para diminuir, né, a emissão de gases, quando ela se propõe para um carbono zero, né, isso é importante. Isso me faz lembrar uma pesquisa da Global BlackRock, né, que ela faz aqui no Brasil, e olha que dados interessantes que eu queria o comentário de vocês também sobre isso. Né? Nós estamos falando de 25 trilhões de recursos administrados por estas 425 investidores, que a pesquisa aponta para isso. E olha que coisa muito boa em termos de dados. Para 54 das pessoas que responderam, dos investidores destas empresas, a sustentabilidade veio para ficar e será fundamental nos processos e resultados dos investimentos. Eles pretendem aumentar a atual exposição em ativo em ESG de 18% para 37% até 2025. Então você tem metas ousadas, isso nos dá perspectiva de que nós podemos avançar com a possibilidade também de talvez alcançar as nossas metas ambiciosas que nós temos aí em não aumentar muito a nossa meta, né, que a COP de 2015 aponta de 1,5, né, dos gases de efeito estufa, para que a gente não aqueça mais o planeta. Mas olha um dado, 50% desses investidores diz que é a coisa certa a se fazer. 46% diz que é melhor relação risco-retorno. E o investidor é isso, né? Ele quer retorno em relação a isso. 41% diz que mitigar riscos de investimentos, 35% atender demandas regulatórias, 34% mandato de diretoria ou conselho, demanda de clientes 30% e evitar riscos reputacionais, ou seja, temas importantes que de qualquer forma afeta, seja porque vai bater no bolso, seja também porque eu não quero aparecer na sociedade, né, de uma forma que não é politicamente correta, mas eu sinto realmente nessa pesquisa que isto aponta significativamente para a possibilidade da implantação da Agenda 2030 dos objetivos. Eu queria que vocês comentassem dentro, não só da empresa, mas da gestão pública, quais os maiores desafios que a gestão pública enfrenta, o gestor público hoje, para implementar, colocar isso dentro do escopo de planejamento para a definição de políticas públicas, a implementação dessas políticas, como de uma empresa que, mesmo tendo no seu DNA, certamente enfrenta desafios em relação a isso. Secretária. Muito bem. Essa pesquisa é excelente e nos traz assim um panorama bem interessante de como as coisas estão caminhando, e acho que tem evoluído muito, né? Acho que dentro dos governos, né, do poder público, é muito importante que o governo esteja atento
a essas questões de inovação e de sustentabilidade, olhando as questões de impacto ambiental, social e econômico, todos, né, numa balança, nenhum mais importante que o outro. Os três em total consonância e harmonia, né? Uma das questões que a gente tem, e é muito importante ressaltar, que o governo do prefeito Pedro está atento, está buscando cada vez mais essas questões de inovação com um olhar para a sustentabilidade e com um olhar para a inclusão também. Então, creio que as ações que a gente vai ter cada vez mais, elas tenham esse olhar para o atendimento das metas. Claro que a gestão pública, ela, muitas vezes, ela enfrenta alguns desafios, que ainda é o engessamento, que é algo ainda tradicional e que na inovação acaba vindo de encontro, né, e chocando com a necessidade de celeridade que a inovação e que as questões, os desafios ambientais e sociais necessitam. Mas é algo que eu vejo que os governos municipais, especialmente o nosso, está buscando cada vez mais superar e cada vez mais estar atendendo a isso, né? Nós queremos ouvir também a opinião da Ana Cristina Cúria, da Ambiente, mas nós vamos a um breve intervalo e na volta a Ana nos traz um pouco os desafios que o setor empresarial enfrenta em relação a esta temática. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Voltamos ao Ecologia e Meio Ambiente, este programa que é uma produção do Fórum da Agenda 21 em parceria com a TV Câmara e Câmara de Vereadores. Como já dissemos, você pode participar sugerindo pautas, temas e pode encaminhar estas sugestões para o e-mail da Agenda 21, agenda 21, numeral 21, Passo Fundo, @gmail, Passo Fundo por extenso, @gmail.com, agenda 21 Passo Fundo, @gmail.com. E, Ana, me fala aí dos desafios que o setor empresarial enfrenta, considerando essa pesquisa que nós relatávamos agora. Os desafios são muitos e a gente está enfrentando esses desafios com muita bravura e está dando resultados muito bons. Esses dados que você passou, eu posso dizer, na prática isso acontece no dia a dia. Hoje a gente está cuidando da parte de sustentabilidade, mas muito focado no ESG, né? No ambiental, no social e na governança. E a BlackRock realmente é uma das maiores gestoras de ativos do mundo e a gente vê isso no dia a dia. Eu tenho algumas pautas, assim, às vezes até semanais, com as instituições financeiras, onde muitas vezes a gente busca alguns recursos. E esses recursos são diferenciados quando a gente demonstra que é uma empresa que trabalha com a economia de baixo carbono, quando é uma empresa que trabalha o ESG de uma forma muito verdadeira e a gente demonstra isso em números. Hoje a gente tem um relatório de sustentabilidade desde 2016. Esse relatório agora já faz 2 anos que ele já é segurado por uma terceira parte que verifica se aquilo que vocês estão lendo é realmente verdadeiro. Então isso para nós é toda uma questão de ter uma transparência. E a gente sabe que a gente já teve 2 transações verdes aprovadas com o Banco Santander, isso já é público, né? Então demonstra que isso é muito verdadeiro. Ao mesmo tempo, a gente está levando isso para a nossa cadeia de fornecedores. Então quando a gente fala, é toda uma estratégia e esses desafios é ter um produto que é sustentável, porque ele tem uma menor emissão de carbono em relação aos demais produtos ditos convencionais aí da área de energias renováveis e, ao mesmo tempo, a gente poder trabalhar para a gente reduzir os nossos impactos para a produção, e a gente fala isso
tanto as emissões internas na produção do biodiesel, quanto também tudo que a gente vai trabalhar em relação à nossa cadeia, da onde vêm as nossas matérias-primas, e a gente hoje tem toda uma série de programas, dentre eles um programa de desenvolvimento de fornecedores, onde a gente busca trabalhar com eles justamente essas questões do ESG, do ambiental, para ter a menor emissão possível, ou até processos regenerativos em relação ao meio ambiente, isso é muito importante, e a gente está trabalhando hoje numa política de biodiversidade, onde a gente consegue reduzir esses impactos e gerar valor compartilhado. Eu gostaria, um desafio nosso agora é pensar tanto a Secretaria de Inovação quanto a empresa, né, ambiente, pensando na prática como que chega à comunidade, como que estas ações, iniciativas, né, os projetos de alguma forma atendem a comunidade e impacta positivamente, né, estes conceitos em termos de ações, né. Eu sei que uma secretaria que está nascendo agora não é tão fácil, tão simples, é uma pauta desafiadora, está muito claro para nós, né, uma secretaria de inovação, acho que o prefeito Pedro Almeida acerta em relação a isto, ter uma secretaria que ela está pensando não só para o campo empresarial, né, a inovação, mas os desafios para as nossas cidades. Quando nós pensamos que são 97% de pessoas vivendo numa cidade, como tornar essa cidade sustentável, né? Então, como é que isto, em termos de ações, de iniciativa, já tem algum desenho, secretária, de como vai funcionar aí a sua secretaria? Sim, acho que é bem importante ressaltar que a gente está trabalhando em 4 vertentes, né? E uma delas é justamente essa modernização, né? Tanto da gestão pública interna dos serviços, mas também da modernização das cidades. Então, buscando soluções inteligentes, buscando soluções responsáveis, né? Para que a gente consiga melhorar também a qualidade de vida do cidadão, né? Trazendo algumas soluções na área da saúde, talvez de mobilidade urbana, né? Então, claro, a secretaria é jovem ainda, é recente, é um bebê, mas a gente está desenhando isso para que a gente possa atender esses desafios da cidade, do urbano mesmo, com algumas soluções especialmente tecnológicas ou soluções de inovação no geral, né, para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida de todos. Tem uma feira de tecnologia, inclusive, né, que vai ocorrer? Sim, no mês de agosto ocorre a FEITEC, que é a 2ª edição da Feira de Inovação aqui do nosso município. Mais uma vez colocando Passo Fundo no cenário da inovação, né? E aí a gente vai ter algumas discussões também acerca de sustentabilidade, da inovação como um todo. Acho que é bem importante ressaltar isso. E eu fico imaginando que uma secretaria como esta, ela de alguma forma ajuda muito com a CEPLAN, com a Secretaria de Planejamento, né? Não sei se vocês já estão dialogando, acho que nesse sentido, não? Não, com certeza, não só com a CEPLAN, mas também com a Secretaria de Educação muito fortemente, né? Para a geração de talentos, o desenvolvimento de talentos, a Secretaria do Meio Ambiente, porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente precisa inserir a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Assistência Social, de Saúde. Então, a Secretaria de Inovação, ela é uma secretaria transversal, ela vai trabalhar tentando conectar as demais secretarias, né? E as ações já realizadas. O que é interessante é isso, é que nós não podemos falar de meio ambiente e achar que isso é pauta de meio ambiente, né? Ou isso é só tema de biólogo, ou da de ciência. Não, toda a sociedade de modo geral. Mas eu tenho um conhecimento de algumas ações que a ambiente vem realizando, devolvendo, não só produzindo energia, que é o seu métier, é o seu grande produto, uma energia renovável com biodiesel, né? E agora com etanol, mas eu sei que ela devolve também, dentro desse tripé da sustentabilidade, os aspectos sociais, não só de proteção do meio ambiente, mas também aspectos sociais. Comenta com a gente, Ana, sobre isso. Sim, faz parte da nossa estratégia desse dia. Hoje nós temos 10 temas materiais que são importantes para todos que nos relacionam conosco, como para a companhia, e dentro desses temas tem fortemente a questão da comunidade e também dos clientes e os demais partes interessadas, digamos assim, né? E o social, para nós, a gente tem um carinho muito especial porque a gente está falando de pessoas,
e um valor da empresa que é a geração de valor, e a gente fala muito do valor compartilhado. Então a gente tem alguns exemplos e a gente tem resultados muito significativos e importantes, e não ações pontuais, mas ações integradas. Hoje são programas como, por exemplo, o Programa Sustentável, que é a originação de óleo de cozinha de cooperativas de catadores. Nós começamos para ter uma ideia assim de o que isso representa para as pessoas, né? E a gente tem esse trabalho todo ele desenvolvido com o poder público, aqui em especial com a Prefeitura de Passo Fundo, as suas secretarias, como a secretária bem falou, de uma forma transversal. E a gente tem a universidade trabalhando conosco, a própria Agenda 21 trabalhando conosco. Hoje a gente também faz parte do grupo A Escola IE, que é uma escola centenária aqui, porque nós acreditamos que, quando fala social ou qualquer outro aspecto de sustentabilidade, qual é a principal via de trabalho? É a educação. Como que a gente educa as pessoas para a gente trabalhar a questão da sustentabilidade, ter um letramento e colocar isso na prática. Em termos de números, a gente começou esse trabalho ano passado, se tinha originação de 600 litros, nós chegamos a ter 4.500 litros. O que isso representa para cada cooperativado, catador de uma cooperativa? Isso representa, antes, em torno de R$300 por pessoa, nós conseguimos chegar a 1.300, ou seja, praticamente um salário mínimo com essa originação de óleo. E a gente quer ampliar esse trabalho, e a gente sabe que a gente vai ter todos esses parceiros juntos para que a gente possa trabalhar em conjunto, e a gente também chama muito a sociedade. Porque se cada um conseguir separar o seu óleo, entregar para a cooperativa, a gente consegue receber esse óleo e consegue transformar no biodiesel, que tem uma emissão de carbono muito menor, e a gente consegue gerar prosperidade. Eu sei que vocês também trabalham com mulheres, né, com relação à geração de renda. Sim, nós temos também, ampliando esse trabalho, hoje nós temos um programa de empreendedorismo feminino, dentro de um outro ação que a gente desenvolve, que é a circularidade. A gente tem hoje, trabalhando com um grupo de mulheres de economia criativa, a gente consegue fazer a originação dos nossos resíduos têxteis, não só nossos, porque a gente faz uma articulação com outras empresas que também possam atuar em relação a essa agenda, para que essas mulheres possam ser desenvolvidas. Hoje a gente tem, então, por exemplo, com a UPF Desenvolvimento, né, e outros atores, para que eles possam dali criar um catálogo de produtos e hoje ter brindes promocionais. Além disso, com a nossa cadeia de produtores, a gente também está trabalhando com eles para que eles possam se desenvolver em termos de ESG, possam ser capacitados. Hoje um grande parceiro é o Sebrae para a gente poder fazer isso, e a gente está trabalhando com esse grupo também de mulheres em relação às produtoras, ou seja, todos os nossos grupos, quando a gente fala de diferentes tipos de fornecedores. Ah, que ótimo. Bom, nós temos um desafio dentro deste mês. A Agenda 21 tem, juntamente com seus parceiros, organizado o que nós chamamos uma agenda comemorativa do Dia Mundial do Meio Ambiente. Passo Fundo não comemora só o dia 5 de junho como o Dia do Meio Ambiente. São 30 dias, né, de atividades com diversos parceiros realizando um conjunto de atividades. E eu sei que uma dessas atividades que é importante já convidar você que está nos assistindo, dia 27 às 9h30, no auditório do Ministério Público, nós vamos ter um painel, será realizado um painel sobre mudanças climáticas e transição energética. Então, debates importantes relacionados a isso, você realmente está convidado. Também agora, de 25, a partir de hoje, de 20 a 25 de junho, no Passo Fundo Shopping, tem exposição que o Museu, né, Augusto Ruski, da UPF, está realizando junto com o Green Off. São várias atividades envolvidas ali de exposição que também podemos realmente participar. Hoje o secretário do Meio Ambiente fez a inauguração do Ecoponto ali no Cecílio Leite Costa. Então, olha, é um conjunto de atividades. Então, você está convidado para estar conosco. Nós chegamos ao final do nosso programa Ecologia e Meio Ambiente. Então, queríamos agradecer a presença da secretária Bárbara Fritzen por estar conosco. Pode dar sua palavrinha final. Eu que agradeço, Ademar, mais uma vez gostaria de agradecer essa oportunidade. Acho que cada vez mais a gente precisa discutir acerca dessas temáticas tão importantes, né? E levar à população esse conhecimento também. Ana, muito obrigado e que bom que a Biate tem feito.
Eu quero agradecer, a gente está sempre junto nessa caminhada, nessa jornada, e que cada um, como a secretária bem falou, cada um possa fazer isso no seu dia a dia, com esse entendimento do que isso representa e como que a gente pode fazer essa mudança na vida de cada um e, ao mesmo tempo, um processo todo colaborativo. Obrigada. Então, até o próximo programa Ecologia e Meio Ambiente.